Shalom Brachá. Terceira parte do comentário da Parashá Pinechas, ou Pinchas, do ano 5782. Agora nós estamos em Números 26, a partir do versículo 23. Os filhos de Zahar, segundo suas famílias, de Tolá, famílias dos Tolaitas, de Puvá, a família dos Punitas, de Ashub, a família dos Ashubitas, de Shimron, família dos Shironitas. Essas são as famílias de Zahar, segundo os que foram deles contados, 64.300. Os filhos de Zevulun, segundo suas famílias, de Sered, família dos Sarditas, de Elon, família dos Elonitas, de Achelel, família dos Acheleilitas. Essas são as famílias Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, 60.500. Os filhos de José, segundo suas famílias, Menashe e Efraim, Manassés e Efraim. Os filhos de Menashe, de Mahir, a família dos Mahiritas. De Mahir gerou a Gilad, Gilad gerou os Gileaditas. Esses são os filhos de Gilad, de Ezer, família dos Ezeritas, de Helec, a família dos Helequitas, de Asriel, a família dos Asrielitas, de Shechem, a família dos Shechemitas, Shemidá, a família dos Shemidaitas, de Hefer, a família dos Seferitas, Seloferhad, filho de Hefer, não tinha filhos senão filhas. E o nome das filhas de Seloferhad, Malcha, Noa, Roglá, Milca e Tirsa. Estas são as famílias de Menashe, os que foram deles contados, 52.700. Esses são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias, Shutelach, famílias Shutalhitas, de Becher, famílias do Bahiritas, de Tahan, famílias Tahanitas. Esses são os filhos de Shutelach, de Eran, a família dos Eranitas. Essas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, 32.500. Esses são os filhos de José, segundo suas famílias. É interessante como o Senhor, lógico, né, ele conhece todas as coisas, porque tudo está dentro dele. E que duas lideranças muito fortes aconteceriam em Israel. A família de Judá, que ele já promete desde o início, nas profecias de Jacó, que o cetro nunca se apartaria dos pés ou das mãos de Judá, né? Mas que José teria a grande prosperidade, o grande crescimento. E na questão vou falar assim, da realeza e do poder de tribo, era ligado muito o número de homens de cada tribo. Então, para que José não se achasse superior a Judá, José é dividido em duas tribos, né? Porque não tem nenhum sentido o que Jacó fez, né? De José, ele toma Efraim e Menashe como filhos para si e passam a ser chamados, ter porção junto com os irmãos de José. Ou seja, Jacó como que cancela a pessoa de José e elege seus dois filhos. Mas por que Deus faz com que Jacó faça isso? Para que no futuro essas duas tribos juntas, ou seja, a tribo de José seria muito maior do que de Judá. Teria acima de 70.000 homens, o que Judá tinha uns 70 e poucos mil. Então, se você pegar a soma de Efraim e Manassé, você vai ver que vai dar bem mais, né? Que um tem 32 mil e o outro tem 52 mil, ou seja, vão para 80, e Judá tem 70. Então, até nisso Deus nos guarda, e nós devemos reconhecer aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, que muitas vezes Ele nos divide, mas depois para poder somar lá na frente. Porque em José é chamado todas as nações, eles são os líderes, né? O servo de Salomão, que se rebela, né? Ele é da tribo de Efraim, né? Então ele leva todo Israel, ele passa a ser rei de Israel, né? E leva todo Israel a pecar com bezerro de ouro. Então essas 10 tribos são distribuídas em todo o mundo. Isso faz com que a Torá seja distribuída também. Nada que Deus faz, nós temos que entender, é para o mal. Tudo é para o bem. Há uma expressão hebraica que fala Ganzur letová, ou seja, isso também é para o bem. De um rabino que era contemporâneo de Paulo.
E que Paulo pega essa frase e fala: todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo sua vontade. Então nós temos que entender isso. O nosso coração tem que estar sempre alegre, sempre desejoso de servir a Deus, de conhecer a Ele na sua profundidade, e não só numa coisa superficial. Ou seja, eu vou na igreja, eu vou na sinagoga, eu participo do culto do domingo, ou do grupo de crescimento, ou célula, como chamam hoje, durante a semana, ou eu, como judeu, vou na sinagoga no Shabat, né, fico ali mais sossegadinho, né, tenho uma aula ou outra com o rabino, né, e levo minha vida do jeito que eu quero. Não é assim. Ou seja, quanto mais a gente se volta a Ele, não que você vai deixar de trabalhar, vai deixar de fazer as coisas que você gosta de forma alguma, desde que as coisas que você gosta não firam sua alma. Porque como nós já vimos em Isaías, só os nossos pecados nos afastam da mão de Deus. Ele antes fala assim: eis que a mão do Eterno não está encolhida de forma que não possa nos abençoar, né? Mas só os nossos pecados nos afastam da sua bênção. E completa: ai daquele que chama o bem de mal e o mal de bem. Ou seja, caímos num discurso de novo. Por isso que é necessário que você estude, que você compreenda e tenha em si uma base muito forte para não ser convencido ou convencida, né, de que o bem é mal e o mal é bem. Vamos continuar. Esses são os filhos de Dan. Desculpe. É isso mesmo. Os filhos de Benjamim. Versículo 38. Os filhos de Benjamim, segundo suas famílias: de Bela, família dos Baleitas; de Ashbel, família dos Ashbelitas; de Ahiran, a família dos Ahiranitas; de Shefufam, família dos Shufamitas; de Rufam, a família dos Rufamitas. Foram os filhos de Bela, Ard e Naamã; de Ard, a família dos Arditas; de Naamã, a família dos Naamitas. E são os filhos de Benjamim, segundo suas famílias. Os que foram contados 45.600. A tribo de Benjamim é colocada dentro da tribo de Judá. E aqui você tem uma coisa muito interessante. Benjamim tem quase a metade dos seus filhos perdidos no deserto. Porque ele teve 10 filhos. E aqui nós contamos Bela, Ashbel, Ahiram, Shefufam, Rufam, 5. Ou seja, como eu já falei anterior, Deus não tem prediletos. Ele tem predileção para aqueles que cumprem o seu mandamento, que andam segundo Ele, segundo os seus mandamentos, segundo as suas posições. Como está escrito: mandamentos e estatutos pelos quais todo homem viverá, como está escrito em Deuteronômio. De forma errônea é estudado no livro de Romanos. Ou seja, os mandamentos que Deus nos deu são para nos dar vida, e que cumprindo eles todo homem viverá, ou seja, daremos vida com o cumprimento. E se você for parar para ver, esses mandamentos falam de ética, falam de moral, falam de respeito, falam de família, falam de estrutura. Nada simplesmente de costumes, nós não falamos sobre costumes aqui. Então nós devemos pensar. Há uma expressão em hebraico que chama derosh darash, ou seja, inquirir com persistência. É necessário que você pergunte, que você estude, que você confronte, que você faça uma crítica no sentido de analisar tudo aquilo que você está recebendo, ou que você está lendo, ou que estão falando para você, e não simplesmente você aceitar tudo que vem de um local. Seja de um púlpito, seja de uma bimá, ou seja simplesmente de uma conversa de sofá. Por isso que há uma expressão em hebraico que fala que o indouto ou inculto nunca chega a ser um santo. No caso, o hebraico fala sadik, né, um justo. Porque ele pode ter uma fé linda, maravilhosa, mas como ele não tem conhecimento, ele não tem como se proteger dos engodos. E não tem como cumprir mandamentos que exigem um entendimento, uma compreensão mais elevada e mais profunda,
para poder nos acercar de Deus, chegarmos mais perto dele e nos proteger com a sua proteção. Como está escrito em Deuteronômio 28. Se atentamente ouvires esses mandamentos e os guardares para cumprir, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Isso são as condições. Toda bênção é condicional. Não existe nada de graça. Né? Como é dito, não existe lanche grátis. Mesmo você que é crente em Jesus, você tem que entender que essa graça da cruz é dada para quem quer cumprir aquilo que ele fala. E ele fala a Torá, ele fala o cumprimento da palavra de Deus. Coisas, se Deus permitir, nós vamos falar de forma mais profunda lá para frente. Tá? E assim a gente continua na quarta parte. Shalom Brahá.